Vamos lá! No primeiro vídeo sobre Gotobun, eu falei sobre os pontos gerais que a gente leva em consideração quando assiste a uma história. Mas nesse vídeo aqui, os assuntos são mais específicos. Mais especificamente sobre o final da obra e todo o caminho que o autor percorreu para chegar nele, beleza? Então, obviamente, o vídeo tá cheio de spoilers. Se você ainda não viu o anime, pula esse vídeo, vai assistir o primeiro que eu fiz. No primeiro é uma resenha, uma crítica geral sobre o anime e não tem spoilers. E também para você que já viu o anime, mas não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição para que você também vá lá e assista ele primeiro e depois volte para esse aqui. Dessa forma, o entendimento geral sobre esse segundo vídeo vai ficar mais completinho. Enfim, recados dados. E para você que ficou, senta que vem fubá por aí. Existem dois pontos específicos para fazermos considerações sobre esse anime. O primeiro e mais breve está no fato, de as outras 4 meninas permanecerem apaixonadas pelo Futaro no final da história. Tiveram coisas péssimas. A Nino chorando pelo casamento deles, elas indo na lua de mel junto com o casal, Teve inclusive um momento ridículo, onde elas experimentavam biquínis e ficavam mostrando pro Futaro. Uns bagulho tão bobo, que alguns autores se apegam pra fazer fanservice. É uns negócios sem sentido, que besteira, meu Deus do céu. Sobre elas ainda sentirem algo por ele, foi desnecessário pra elas como personagens. Porque elas poderiam ter acabado, com outras pessoas, ou sei lá, simplesmente terem esquecido o sentimento, não sei. Ainda mais, com cada uma delas ali tendo bastante propósito, na realização de seus sonhos. O choro da Nino em si, honestamente, é o que menos eu acredito que incomoda realmente, porque a gente pode levar, pro lado ali de que é super compreensível realmente, porque ela gostou, o que ela sentiu por ele realmente era forte. Que ver ele casando ali, ainda mais com uma irmã dela, mexe realmente com a pessoa. É aquela noção completa de que ela realmente perdeu ele em definitivo. Agora o lance da lua de mel e dos biquínis foram de péssimo tom mesmo, não há uma única maneira de olhar pra isso de uma forma positiva. É só tosco mesmo, não tem outro jeito de olhar pra isso, não. Já o segundo ponto, esse realmente aí dá pano pra manga, que é com relação ao plot da amiga de infância do Futaro. Aí, meus amigos, o buraco é mais embaixo, tecnicamente falando. Esse tipo de plot, por si só, é bem traiçoeiro, já que ele pode ser usado como uma estratégia por facilmente se encaixar em vários contextos, sem necessitar de grandes elaborações anteriores para brotar em uma história. O problema é que o terreno que esse tipo de plot traz é bastante perigoso e tem que ser trabalhado com bastante cuidado. Senão, a intenção do autor não acaba sendo vista ali como um encaixe positivamente funcional. O fato em si não é problema algum, por mais que algumas pessoas não gostem. A vida em si, ela é feita de encontros, desencontros e reencontros. E cada uma dessas situações, às vezes, parece realmente guiada ali por uma coisa, uma mão invisível, enfim, que a gente realmente não compreende de primeira, mas que a gente percebe muitas vezes que nós não controlamos. Então é completamente aceitável, isso ser representado na arte. O problema aqui está em como isso foi utilizado. Dependendo de como a gente encara isso, apaga-se automaticamente as outras 4. Do caminho do Futaro. Justamente porque é no momento em que a gente fica sabendo, dessa antiga amiga, a expectativa nossa passa a girar em torno, de sabermos, de descobrirmos qual delas era essa menina. Já que a obra mostra, claramente que é com ela que ele vai ficar. Esse plot sozinho acabou invalidando toda a proposta inicial da obra, que se vendeu para o público como uma história onde 5 meninas lutavam pelo amor de um mesmo rapaz e que seria a partir disso que ele terminaria se apaixonando por uma delas. Inclusive, isso justifica o porquê do final e também traz uma segunda razão para o comportamento do Futaro ser, do jeito que é, enfim, desligado de todas as investidas das meninas. Só esse fato do Futaro agir assim já entrega, pra gente completamente ali que o autor, ele já tinha a ideia desses dois plots desde o começo em que ele começou a criar Gotobun. Esse da amiga de infância e o outro ali, que é o da disputa, enfim, das 5 meninas sobre o cara. Ele queria despertar em nós a beleza, digamos assim, de um amor predestinado sem fazer com que nós nos magoássemos com o protagonista. Com tudo isso, ele explicitou na obra que quem realmente lutava para conquistar alguém ali eram as meninas,
nada partia do rapaz. Nem alguma iniciativa, nem alguma reação. Tudo de bom que ele fazia para elas estava atrelado à preocupação dele como professor e como um grande amigo, ou seja, a obra sempre foi muito mais sobre o desejo de conquista delas do que como ele se afeta e reage sobre essas atitudes. Tanto foi assim que, apesar da luta mais intensa de 4 delas para conquistá-lo, ele ficou com a que menos tentou alguma coisa. Não chega a ser mais trágico porque descobrimos, né, sobre esse negócio aí da amiga de infância não tão pra frente. E com isso, né, já dá pra gente ligar, né, quais são as intenções da história com esses dois plots acontecendo. Mas, obviamente, incomoda, né, porque descredibiliza um deles até o fim. Depois que descobrimos, né, sobre o plot da tal amiga, ele passa a ser fundamental para definir o par do Futaro. O andar do anime antes e depois dele não é mais a única definição exata do resultado final da trama principal. Por mais que o autor tenha tentado fazer suspense ou confundir a cabeça do pessoal, mostrando o Futaro em dúvida, pensativo e etc., isso não cola mais. O verdadeiro mistério, no final das contas, está em qual delas era a tal menina. Não há problema na decisão do autor pela Yotsuba ali ser a escolhida dele e nem no quanto ela marcou o Futaro na infância, nenhum, na verdade. O único problema aqui está na escolha do autor em vender quase que uma falsa premissa, principalmente inicialmente, enquanto pretendia outra coisa como resultado. O público entra na história, né? Desde o primeiro capítulo, esperando que a menina, enfim, que se esforçasse mais para despertar no Futaro sentimentos ali amorosos, fosse a escolhida dele, quando na verdade a história nunca foi exatamente sobre isso. No final, o que define o quanto você vai gostar de Gotobun está em qual sentimento seu você vai prestar mais atenção. Se no contexto do entretenimento como uma obra que te divertiu ou na sensação de decepção por tudo isso que aconteceu. E essa é uma obra, gente, em que tá tudo bem sentir essas duas coisas, já que essa história terminou, né, por não saber trabalhar o enredo de uma forma que combinasse essas duas narrativas em cima de uma mesma trama, principalmente por elas serem opostas. É quase impossível realmente de dar certo, porque quando uma tá em destaque, acaba automaticamente traindo a outra. E olha, mas esse homem teimou até o fim com isso, né? Fazendo com que as meninas terminassem a obra ainda gostando do Futaro e agindo em alguns momentos como se elas ainda vivessem nessa disputa. Foi um ó tão grande isso daí que se esse plot, né, da amiga de infância não fosse retirado da história, enfim, só transferido para qualquer uma das outras gêmeas, só acabaria agradando o outro lado ali que gostou mais da nova escolhida e irritando o outro lado que perdeu e no fim fica, né, como realmente ficou. Afinal, a gente obviamente já sabia, né, que 4 meninas não ficariam com ele e que 4 tipos de fãs ali das outras 4 não iriam gostar da escolhida. Isso era normal, isso era de se esperar. Isso aí ia acontecer de qualquer jeito, né? Independente do capricho do autor para com a história. Cada um ia ter a sua favorita mesmo e ia defender a personagem. Quando eu levo em conta as minhas duas visões sobre Gotobun, a de enquanto eu estava assistindo e principalmente a definitiva, que veio depois de eu terminar os episódios, eu gostei de com quem ele ficou. O anime faz a gente gostar de todas elas e qualquer uma sendo a escolhida ali do Futaro seria de boa pra mim. Eu não me apeguei tanto nisso não, confesso, porque fica claro desde o início ali que a obra não é exatamente um romance, né? Não era uma história tão romântica ali devido ao desinteresse do Futaro. Eu acabei encarando o jeito e o esforço delas ali em conquistá-lo como algo que dizia mais a respeito delas mesmas como personagens e meio que só. A Yotsuba não foi o meu chute de primeira, mas eu acabei ligando ela a uma outra intenção do autor que acabou ficando claro quando ele não trabalhou tanto a relação dela com o Futaro. A intenção ali de tentar fazer algum tipo de surpresa no final. Da minha parte, Gotobun é uma história simples e leve e que fica mais bacana quando é vista dessa forma. Embora a história tenha pecado nesses pontos, ela é gostosa e bastante divertida de acompanhar. O que eu disse no outro vídeo, eu vou repetir aqui. Essa é uma obra que fica melhor se a gente assisti-la 2 vezes e nessa segunda vez que o nosso olhar seja voltado para os pequenos detalhes sobre os dois e todo o rumo que a história toma para juntá-los. Temos que rever com olhos diferentes daqueles que usamos na primeira vez, onde víamos a história como sendo sobre 5 irmãs que disputam o amor do mesmo rapaz. Se assim fizermos, a nossa percepção se abrirá mais e a conclusão da obra passará a pelo menos funcionar melhor. 好きです。結婚してください。
E aí, qual a sua opinião sobre essa história? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Me conta também qual é a sua quíntupla favorita. Eu tenho 3, a Nino, a Yotsuba e a Miko. Essas duas aí, Yotsuba e a Miko, oscilando um pouquinho, mas a Nino realmente é a que eu mais gostei. Eu revi ali alguns momentos de Gotobun e é interessante como a gente perde, né, algumas coisinhas mesmo quando veio a primeira vez sobre as interações, né, do Futaro com a Yotsuba. É bem gracinha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e se inscreva no canal e ativa os sininhos da notificação para não perder os futuros vídeos, beleza? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!